Irmãos, que a graça bendita do Senhor Jesus continue repousado sobre a vida de cada um de vocês aqui. Como foi anunciado aqui, nós iremos continuar com a exposição da carta que o apóstolo Paulo escreveu a um filho na fé, um amigo, um servo do Senhor, chamado Filemão. Então, por gentileza, abra a sua Bíblia. Nós cumprimentamos também os nossos irmãos que estão nos acompanhando pela transmissão do culto, este privilégio de alcançar pessoas à distância. Que a graça do Senhor Jesus também seja sobre a vida desses queridos irmãos. Filemão, capítulo 1, hoje os versículos 8 a 25. Eu quero concluir a cartinha. Uma carta tão pequena, tão sublime, tão relevante. Uma carta do coração do apóstolo Paulo a um querido irmão. Semana passada nós iniciamos aqui como que uma introdução dessa carta, apresentando para os irmãos o propósito dessa carta, a finalidade dela, e hoje eu quero concluir com vocês aqui vendo as lições que nós podemos tirar desta extraordinária carta. Eu vou ler todos os versículos até o final do capítulo, só um capítulo, e depois nós vamos tentar explicar aqui o contexto e tirar algumas lições. Todos acharam aí? Ok, depois de lido o texto, você mantém a sua Bíblia aberta, porque a exposição se dará daqui. Diz assim a palavra do nosso Senhor: Bem sei, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele, antes, te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros ou meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Até aqui, meus irmãos, a leitura desta carta, porque terminou essa cartinha maravilhosa.
Vocês sabem que esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, como nós estamos vendo aqui. Ele é o autor da carta e não há nenhum questionamento quanto a isso. Um apóstolo que está preso por causa do evangelho, então é uma carta da prisão. Ele está escrevendo a Filemão, um servo piedoso do Senhor Jesus, convertido pela pregação do evangelho, um homem muito querido, de posição na sociedade, senhor de escravos. E essa carta fala também de Onésimo, que é o escravo fugitivo. Nós já temos visto isso daqui. Então a dinâmica da carta é esta: um senhor de escravo que está com o coração ferido, magoado, porque um escravo seu fugiu, possivelmente causando algum dano, talvez roubo. E de maneira que nós não sabemos explicar como aconteceu, este escravo fugitivo foi para Roma. Ele foge de Colossos, tá bom? Filemão mora na cidade de Colossos. Depois a carta aos Colossenses é escrita para Filemão também, lá na casa dele, que a igreja era lá na casa dele. Mas Onésimo foge para Roma. E lá em Roma, não sei se Onésimo lembrou de Paulo, que era um missionário, um apóstolo, e talvez foi fazer uma visita a Paulo naquela prisão. Ou talvez Onésimo foi preso e teve um contato com Paulo, não sabemos o fato. Possivelmente Onésimo procurou Paulo para poder conversar. E nesta conversa, Paulo então, pregando o evangelho para Onésimo, tudo indica que Onésimo, esse escravo fugitivo, se converteu. E converteu mesmo. E Paulo percebeu isso, teve discernimento. Ele agora é uma nova criatura. Possivelmente Onésimo contou para Paulo quem ele era, dizendo: olha, eu sou um escravo fugitivo. Paulo deve ter dito assim: escravo fugitivo? Você está correndo o risco de morrer se o teu senhor te pegar. Quem é o seu senhor? Ele diz: meu senhor não é daqui não, é lá da cidade de Colosso, o nome dele é Filemão. Eu fico imaginando a cena, meus irmãos, quando Onésimo deve ter falado: Filemão? Colosso? Conheço demais. E tem mais agora, Onésimo, você vai ter que voltar lá. Pensa, meus irmãos, na cena, um escravo fugitivo. Naquela época, um senhor de escravos, se recuperasse o seu escravo fugitivo, ele podia levar ele para o tronco, bater até matar. Era desse jeito. Então corria risco, era direito do senhor. Paulo diz: você vai ter que voltar lá. Mas tem um detalhe: Filemão é um crente sincero, ele se converteu de fato. Eu vou escrever uma cartinha aqui e você, Onésimo, entrega para ele. Pensa na cena, meus irmãos, é o que nós temos aqui na carta. Então hoje aqui, meus irmãos, nós temos o coração da carta. Paulo entra no assunto sobre a situação de Onésimo. Então o tema da nossa mensagem hoje é este evangelho que reconcilia antigos amigos que agora estão distantes, possivelmente inimigos. O evangelho faz isso, meus irmãos. O evangelho da reconciliação faz as pessoas andarem de mãos dadas, unidas, mesmo que alguma coisa ruim de relacionamento possa ter acontecido no meio desses irmãos. Então, o evangelho que reconcilia. E como vocês sabem, o propósito dessa carta aqui é mostrar de fato como o evangelho transforma. Meus irmãos, é impossível a pessoa dizer que é um cristão de verdade e não ter transformação de vida, ser a mesma pessoa. Ela dizer: pastor, esse é o meu jeito, eu sou assim, esse é o meu temperamento. Não, esse não é o teu temperamento, isso é a tua natureza adâmica, porque a nossa natureza pecaminosa foi crucificada com Cristo, agora eu sou nova criatura. Então o evangelho transforma relacionamentos e gera reconciliação verdadeira. Tudo isso, meus irmãos, fruto da graça de Deus, não é fruto do coração do ser humano. Então Paulo escreve esta carta pedindo perdão para um filho na fé. Paulo se coloca aqui como mediador entre Onésimo e Filemão. E Paulo também pede reconciliação. Detalhe: não por obrigação, mas por causa do amor.
porque a marca do cristão é amor. Se não tiver amor, meus irmãos, não adianta nada, não adianta nem você entregar o teu próprio corpo para ser queimado. Então o texto nos mostra como a fé muda a maneira como tratamos uns com os outros, o nosso relacionamento, especialmente aqueles que nos feriram. É difícil isso, né? Você consegue amar quem te ama, mas amar quem te fere? Amar quem causou um dano para você? Amar quem te apunhalou pelas costas? Amar quem falou mal de você pelas costas? Amar quem te defraudou? Pensa que tem irmãos aqui que trabalham aí, tem negócios. Pensa, você tem um irmão que você empregou lá, você deu um crédito para ele, ajudou o irmão, de repente esse irmão te defraudou, causou um rombo lá naquele seu negócio. E aí você é um crente de verdade. E agora aquele irmão volta arrependido para pedir perdão. E o que é que você faz? Você faz, eu te perdoo, mas suma daqui, nunca mais quero te ver. Então vamos para o texto, meus irmãos. O apelo de Paulo aqui pelo amor. Versículo 8 e versículo 9. Acompanhe aí comigo. Filemão 1:8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, olha que ousadia do apóstolo Paulo. Aqui não é só a autoridade apostólica que ele tinha para isso. Mas, meus irmãos, perdoar e amar é a ordem da parte de Deus. Você nunca pode esperar sentir vontade de amar ou sentir vontade de perdoar, porque você nunca vai sentir. A tua natureza é contrária a isso. Então Paulo está dizendo, olha, versículo 8, por gentileza. Ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, o que está por detrás aqui é a autoridade apostólica mesmo, mas ele não vai fazer isso. Ele poderia fazer, ele tem autoridade para isso, mas ele vai fazer aquilo que é um caminho inverso. Meus irmãos, a reconciliação e o perdão não são opcionais. Eu não tenho opção de perdoar ou não perdoar, amar ou não amar. Isso convém aos santos. Preste atenção no que ele diz, no versículo 8, por gentileza. Ele diz, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Então não é uma opção para a igreja. Vocês lembram aí do que, nós vamos chegar lá na cartinha, Colossenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Preste atenção no que ele diz aí. Suportai-vos uns aos outros. Aqui é um imperativo, é a ordem. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Por que, Paulo? Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Olha o argumento do apóstolo Paulo aqui. O argumento do apóstolo Paulo é aquele ensinamento sobre oração que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos, a oração do Pai Nosso. Às vezes nós, com a maior cara de pau, nós oramos assim, citando lá o texto, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Às vezes a gente não faz isso? Mas se você continuar o texto vai dizer, ok, eu te perdoo, mas e você, perdoa? Porque se você não perdoar, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará. É só ler lá Mateus capítulo 6. Então, é condição. Eu não posso orar dizendo, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. Porque eu tenho dificuldade de perdoar. Então, não há perdão para mim. Paulo está dizendo aí, vocês têm que perdoar mutuamente, porque foi assim que o Senhor vos perdoou. Versículo 14, por gentileza. Acima de tudo isto,
porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Porque se não tiver amor, ninguém perdoa mutuamente. Nós fechamos o nosso coração. Você vai se justificar dizendo assim: pastor, o senhor não tem ideia o que a pessoa fez comigo. Foi uma ferida muito profunda. Não dá, pastor, para perdoar. Foi doído demais. Bom, tem que ter amor. Se não tiver amor, não vai perdoar nunca mesmo. Então o texto de hoje fala sobre amor. Paulo está dizendo: eu poderia ordenar você, Filemão, a perdoar esse escravo fugitivo, mas eu vou por outro caminho. Volta lá para Filemão, capítulo 1, versículo 9. Ele diz assim: prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Em nome do amor. Paulo parece que quer colocar aqui, em nome do amor, uma pessoa, não um sentimento. E nós sabemos quem é esta pessoa, é o Senhor Jesus. Sendo o que sou. Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo. Meus irmãos, isso aqui é autoridade. Mas é uma autoridade amorosa, com ternura. Aqui talvez está uma grande lição para nós líderes, que lidamos com pessoas que nos decepcionam. A verdadeira liderança cristã não se baseia em impor alguma coisa, imposição, mas em afeto, em respeito, em amor e exemplo. Eu estou falando isso na comunidade. Quando você vê um líder arrogante, presunçoso, eis aí uma falta de conversão. Porque a verdadeira liderança cristã não se baseia em impor alguma coisa. Ele então tem afeto. Sendo o que sou, Paulo, ele poderia ter dito, sendo o que sou, apóstolo. Não, ele diz, Paulo, o velho. Talvez o velho aqui, meus irmãos, é para mostrar, alguns interpretam, Paulo dizendo que ele é um ancião, ele é maduro, experiente, mas eu penso que é a idade, já está velho mesmo, já está cansado. E Paulo usa aqui a sua própria condição humana para sensibilizar Filemão, não para impor. Eu podia ordenar, mas não, eu vou apelar de uma outra maneira. Você sabe, Filemão, quem eu sou? Um velho, surrado, preso. Só que eu sou prisioneiro de Cristo. Vocês prestaram atenção aqui? Paulo vai sublinhar aqui esse sofrimento por Cristo, para anunciar ou aumentar esse impacto ético e emocional em Filemão. Ele já tinha falado isso no capítulo, aí no versículo 1, não sei se vocês lembram, semana passada nós falamos isso, Filemão 1:1, no iniciozinho da carta, ele já diz assim, Filemão 1:1, está lá, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, pronto, ele já apresentou isso, só que agora ele está apelando novamente para Filemão. Filemão, você sabe quem eu sou? Sou Paulo, velho, até prisioneiro de Cristo Jesus. Está aí no versículo de número 9. Então Paulo se coloca como servo sofredor, não como legislador, como servo. Versículo 10, por gentileza. Olha aqui, meus irmãos, é agora que ele vai apresentar o que é que aconteceu com esse escravo fugitivo. Versículo 10 ele diz, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, olha o apelo dele, que gerei entre algemas. Paulo se apresenta para Filemão como pai espiritual de um fugitivo, de um escravo, Onésimo. Paulo sugere aqui que Onésimo não é mais um fugitivo problemático. Ele não é mais alguém que causa dano para você, Filemão. Ele nasceu de novo, ele é uma nova criatura. Exatamente no meu sofrimento, enquanto eu estou sofrendo nesta prisão, preso, limitado, Deus me deu a graça de gerar ele entre algemas. Vocês perceberam por que é que Paulo repetidas vezes diz que aquela prisão é uma prisão não de Roma, não de César, mas de Cristo? Porque Deus está usando Paulo na prisão.
Isso é para mostrar, meus irmãos, que não há circunstâncias adversas que não estejam dentro do controle do Senhor Deus. Às vezes você passa por uma enfermidade, isso te leva até ficar um tempo no hospital, e você sem entender que Deus te levou ali para aquele hospital com um grande propósito, talvez de falar de Jesus para o médico, ou talvez para uma equipe de enfermagem, ou talvez para a colega de quarto que está lá. A gente não entende os caminhos que o Senhor Deus traça para nós. Grandes aflições vêm sobre nós, longe para nos destruir, meus irmãos. São grandes lições que podemos tirar dessas aflições. E Paulo aqui não perde tempo. Paulo faz Filemão olhar para Onésimo, não como propriedade mais, mas como filho espiritual de Paulo e membro da família cristã. Isso já vai mexer com a cabeça de Filemão quando ele começar a ler a carta. Talvez no coração de Filemão faça assim, é por direito meu chicotear esse escravo fugitivo, fazer ele pagar tintim por tintim o que ele me roubou. Mas quando ele pega a carta e lê, ele é filho da fé do apóstolo Paulo. Meus irmãos, em uma sociedade escravagista, essa redefinição de identidade é revolucionária. Isso aqui muda a cultura, isso muda conceitos na sociedade. Só o Evangelho faz isso, meus irmãos, só o Evangelho faz isso. Por isso que o Evangelho transforma a cultura. Ele não se adequa, não se amolda à cultura. Onésimo passa de escravo fugitivo a filho na fé. Que coisa maravilhosa. Paulo age como reconciliador, modelo do ministério da reconciliação. Esse é o ministério que nos foi dado, meus irmãos. Lembra do que Paulo mesmo disse aos Coríntios? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, ele diz assim, acompanhe essas palavras do apóstolo Paulo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Porque em Cristo fomos reconciliados com Deus, agora nós temos o ministério da reconciliação. E como que você quer exercer o ministério da reconciliação se não tiver alguém que falhou com você? Tem que ter. Por isso que de vez em quando as crises batem no nosso meio, exatamente para nós exercitarmos isso daqui. De vez em quando o Senhor Deus permite alguma coisa acontecer entre você e alguém muito próximo de você, exatamente para você exercitar isso daqui, para você não ser um vingativo. É para você não pagar o mal com o mal. Pois bem, versículo 11, vamos lá. No final eu quero tirar algumas lições aqui. Filemão 1:11. Paulo aqui vai... Olha o jogo de palavras do apóstolo Paulo. Filemão, capítulo 1, versículo 11. Bom, no versículo 10 ele disse que ele está solicitando em favor do filho, Onésimo. Aí ele diz, ele, Onésimo, antes te foi inútil. Talvez um escravo relaxado, talvez um escravo reclamão, talvez um escravo morcegano, não sei se isso fala aqui, não trabalhava direito e reclamando de tudo. Antes ele foi inútil. Atualmente, agora, hoje, porém é útil a ti e a mim. Olha que jogada de palavras aqui, meus irmãos. Paulo está debaixo de inspiração, sabedoria aqui, meus irmãos. Jogo de palavras, se você for pesquisar o significado do nome Onésimo, significa exatamente útil, ou produtivo, ou é alguém que é proveitoso. Não é alguém inútil, mas só que ele não estava fazendo jus ao nome dele, que significava ser útil. Ele era inútil, mas agora em Cristo, o nome dele agora faz sentido. Agora Paulo usa esse argumento, ele é nova criatura. Aliás, ele tem o mesmo nome, é Onésimo, agora ele é útil. E ele é útil para você, Filemão, mas é útil para mim também. E ele vai explicar que utileza é esta. Aqui, meus irmãos, um argumento central da transformação moral. Coisa maravilhosa isso daqui. Paulo está preparando o terreno para o pedido que ele vai fazer. Vocês entenderam a jogada aqui do apóstolo Paulo? Ele está
antes, no sermão passado, ele levantou o moral de Filemão, elogiou demais. Agora ele está elogiando Onésimo, um escravo fugitivo. Porque Paulo tem um pedido para fazer para Filemão. Ele ainda não chegou no pedido. Olha comigo aí os versículos 12 agora até 16. Paulo vai dizer: eu vou te devolver ele, porque ele é seu. O Senhor é dono dele, ele é tua propriedade, porque é um escravo. Olha o versículo 12. Eu te envio de volta, em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Meu próprio coração? Paulo aqui, meus irmãos, reconhece a responsabilidade legal de Filemão sobre Onésimo. Ele de fato é um escravo. Onésimo falou isso para Paulo. Então, Paulo está sendo sincero, ele está aí voltando para você. Só que Paulo identifica Onésimo agora com o seu próprio coração. Meus irmãos, isso é a fé que nós abraçamos? Nós nos sentimos assim? Ou nós nos colocamos assim em respeito de um moribundo que se converteu? Aqui, meus irmãos, é uma declaração extraordinária. Filemão, se você rejeitar Onésimo, é a mesma coisa que você me rejeitar. Eu que sou um apóstolo. Só que ele não falou apóstolo, mas Filemão sabia disso. Colocando Filemão numa sinuca de bico, como se diz. Versículo 13. Olha aí. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Olha o que, eu não sei se vocês entenderam o que Paulo disse aqui. Olha, eu vou mandar ele de volta, mas eu estou mandando não só ele, mas o meu coração está indo com ele. Aliás, eu queria conservar ele aqui comigo. Meus irmãos, quando Paulo diz, eu queria conservar ele aqui comigo mesmo, para em teu lugar, isso implica que Filemão deveria ser aquele servindo Paulo lá na prisão, como Onésimo está. É como que dizendo assim: Filemão, Onésimo se converteu e ele está aqui servindo, ele é útil. Mas quem deveria estar aqui é você, Filemão, e você não está. Você não fez o que Onésimo está fazendo. Então eu estou te enviando de volta, mas eu queria que ele ficasse aqui comigo fazendo o que você deveria fazer, Filemão. Paulo tem autoridade apostólica aqui, hein? Versículo 14 diz assim: nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Aqui está um coração convertido. Meus irmãos, é aqui que nós entendemos que nós não precisamos ficar forçando nada aos crentes. A gente não precisa ficar... É um apelo que Paulo está fazendo para Filemão por causa de reconciliação, mas às vezes no serviço ficar implorando as pessoas, tem que fazer isso, fazer aquilo. Meus irmãos, o crente de verdade, ele tem prazer em fazer isso, ele sente vontade. A melhor coisa que tem numa comunidade cristã são pessoas que estão à disposição do serviço, fazer qualquer coisa. Tem gente que fala isso comigo: pastor, eu estou à disposição, se o senhor precisar que eu vou lá. Eu lembro que teve gente aqui de autoridade que falou: pastor, se precisar ir lá na igreja para limpar o chão, eu vou. Se precisar dar uma geral no banheiro, eu vou. Gente que está disposto, gente com o coração convertido. Então Paulo sabe disso, e ele faz isso com Filemão. Aqui, meus irmãos, a ética da liberdade e da decisão de um coração convertido. Amor. Isso daqui ajuda a liderança a não ficar estressada. Isso daqui ajuda a liderança a não ter gastrite, a ficar ansioso. Você está numa comunidade de gente que está trabalhando, não voluntariamente, porque no reino de Deus ninguém é voluntário, mas entenda o que eu estou dizendo, de livre vontade, sem nenhuma pressão, sem nenhuma cobrança. Não está trabalhando debaixo de pressão. A pior coisa que tem é você trabalhar debaixo de pressão. Gente que fica te olhando, cada passo que você dá para ver se está fazendo as coisas certas. Não, é algo tão natural, meus irmãos. Você faz por amor àquele que te salvou, e você faz com gosto. Então a comunidade cristã é estruturada pela atitude de amor, e não pela correção. Coerção, ninguém precisa coagir ninguém.
A igreja não tem donos para a gente ficar mandando em ninguém. A igreja é de Cristo. Claro, tem que ter ordem. Mas, meus irmãos, olha isso daí. Eu não fiz porque eu sei que há uma bondade em você, Filemão. E eu não quero te obrigar a nada, porque eu sei que você vai fazer isso de livre vontade. Versículo 15, 16, olha que coisa extraordinária. Aqui é a providência divina. Olha o que Paulo diz. Pois acredito, falando agora de Onésimo, que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Olha o que Paulo, meus irmãos, Onésimo não fez pouca coisa não. É um escravo fugitivo. Mas Paulo entendeu que aquilo que aconteceu na casa de Filemão foi um propósito. Ele diz, eu acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente. Por dentro dessa palavra temporariamente tem uma ação de Deus. É como que Paulo está dizendo assim, olha, foi Deus que tirou ele daí, usou esse episódio, de maneira que Deus não concorda, mas este episódio caótico, Deus usou para poder salvar esse escravo. Ele vai voltar, mas ele não volta mais como escravo. Ele não vai voltar agora para um tempo limitado. Ele vai voltar para sempre, eternamente, porque ele é nova criatura. Não é isso que diz lá? A fim de que recebas para sempre. Uma ruptura temporal levou a um ganho eterno. Coisa maravilhosa. Meus irmãos, se Deus controla assim até a fuga de um escravo, quanto mais controla as nossas crises. Qualquer crise que nós tenhamos. Se Deus controlou essa situação que aos nossos olhos, e olha que eu estou falando aqui, tem policial aqui, sabe o prejuízo que é quando alguém faz alguma coisa e foge. A autoridade tem que ir atrás. Mas aqui, meus irmãos, é um propósito que a gente não consegue explicar. Na mente de Paulo, esse escravo vai pagar o que deve. Aliás, ele não vai pagar não. Paulo vai falar o que vai acontecer. Paulo sabe que ele tem que acertar com o seu Senhor, mas é um crente convertido. Olha comigo o versículo 16, por gentileza. Ele vai voltar para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Filemão, você não considera ele mais como um escravo, ainda que você possa colocar ele nessa categoria, mas ele é um irmão, e mais, Filemão, ele é um irmão caríssimo. Por que caríssimo, meus irmãos? Vocês lembram? É interessante que é um irmão caríssimo aqui, porque esse irmão foi comprado por um preço muito alto. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, Paulo diz assim sobre a obra que Cristo realizou. Ele fala daqueles que foram alcançados por essa graça. Porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Fostes comprado por preço. Que preço? A gente canta aqui, né? Eu sei que foi pago um alto preço. Na verdade, a gente não sabe o alto preço que foi não mesmo. Foi muito alto mesmo. Foi preço de sangue. Então Paulo está dizendo, esse escravo agora é um irmão caríssimo. É assim que nós devemos olhar uns para os outros. Olhar para o irmão e dizer, que irmão caríssimo. Não é valioso no sentido que ele tem valor intrínseco. Não, é porque ele foi resgatado. Por isso é que Paulo disse para os presbíteros lá da cidade de Éfeso, olha, pastoreai a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja é de Deus. A igreja não é da placa denominacional. A placa denominacional é uma razão social. As vidas que estão aqui foram compradas por preço e são caríssimas, diz o apóstolo Paulo. Que coisa maravilhosa a gente saber disso, né? Então cuidado quando você for menosprezar um irmão ou falar de um irmão pelas costas. Aquele irmão foi comprado por preço e ele é caríssimo, segundo o apóstolo Paulo. Bom, então agora vem o pedido.
o pedido final de Paulo. Olha aí comigo a partir do versículo 17 aqui. Versículo 17 a 20. Eita. Aqui, meus irmãos, Paulo faz 3 pedidos profundos. Deixa eu ler rapidinho aí, olha. Se porventura me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. Como se fosse a mim. Versículo 18. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Preste atenção, que o texto pode dar a entender dúvida. Mas Paulo está, talvez dizendo, olha, ele me contou aqui, eu só sei o lado dele. Eu ainda não te ouvi, Filemão. Mas se ele causou algum dano, e se te deve alguma coisa, coloca tudo em minha conta. Ou Paulo pode estar afirmando aqui, olha, já que ele te causou dano, e já que ele te deve alguma coisa, coloca na minha conta. Paulo, você está preso na tua conta? Você tem dinheiro, Paulo? Lembra que ele está aqui nessa prisão e ele recebeu uma oferta generosa que veio de Filipos. Lembra disso? Epafrodito levou lá uma oferta considerável, que ele agradece na carta. Então, olha, se ele te causou algum dano, deixa que eu mesmo pago. Eu tenho recurso para isso. Talvez ele está falando de algo material, mas eu penso que ele está falando de algo espiritual aqui, meus irmãos. Olha o versículo de número 19. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Versículo 20. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Não sei se vocês perceberam que os 3 pedidos que Paulo fez aqui. Primeiro, recebe-o como a mim mesmo. É o primeiro pedido dele. Reconciliação aqui é tratar o ofensor como Cristo nos tratou, meus irmãos. O segundo pedido, se te deve algo, põe na minha conta. Paulo está querendo, o que está por detrás aqui, meus irmãos, é a figura da substituição. Paulo está dizendo, eu assumo a dívida. Você tem coragem de fazer isso mesmo? Com alguém que te ofendeu? Alguém que diga, olha, ele te deve? Pode deixar comigo, eu vou lá, eu vou ser esse mediador e coloca na minha conta. Eu penso que está por detrás aqui, meus irmãos, é o que Cristo fez por nós mesmos. Paulo, quando escreveu a carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 6, ele tratou dessa questão na igreja. Acho que havia lá 2 irmãos que tiveram um negócio com dinheiro, e de repente deu um problema lá, e aí os irmãos ficaram brigando entre si, questão de dinheiro, e aí então os irmãos estavam levando aquela situação para o tribunal da justiça lá fora. Aí Paulo ficou sabendo disso, ele escreve uma carta. Pessoal, mas não tem nenhum sábio aí no meio de vocês para tratar desse assunto? Dessa questão? Tem que levar um irmão na justiça comum? Isso não é bíblico. E aí Paulo fala uma coisa, meus irmãos, assustadora. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7. Por gentileza. Veja isso daqui. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Quem é que gosta de sofrer dano? Nós não temos espírito para perder, nós gostamos de ganhar. E Paulo sabe disso. Então ele diz para Filemão, Filemão, já que Onésimo possa ter te causado algum dano, você não vai ficar na pior não, eu pago, pode colocar na minha conta. Meus irmãos, não foi isso que Cristo fez por nós na cruz? Aliás, Paulo vai falar isso quando ele for escrever a igreja lá na casa de Filemão. Colossenses capítulo 2, versículo 14. A dívida nossa era impagável, está lá. Paulo diz, olha, isso é a obra de Cristo. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz.
Anistia total, meus irmãos. Ampla e restrita. Foi o que Cristo fez por nós. E agora um irmão fere o outro. E Paulo está dizendo, não é possível, Filemão, que você não vai perdoar ele. Ah, eu creio que vai sim. Eu te conheço, Filemão. Você também é um convertido. Meus irmãos, vocês lembram daquela parábola que o Senhor Jesus contou do credor incompassivo? É o que está por detrás. É impossível um cristão, em questão de dinheiro, eu sei que o dinheiro pode ser um senhor para nós, em escolher o irmão e o dinheiro, você escolher o dinheiro. Aquele dano que te foi causado. Paulo está dizendo, para o cristão é melhor você sofrer o dano, perca o dinheiro, mas fique com o irmão, porque o irmão tem um preço valiosíssimo, mais do que qualquer tesouro da terra. Esse é o ponto. Mas o que é que acontece entre nós? Olha, eu te emprestei aquele dinheiro, se você não me pagar, eu quero receber. Graças a Deus, crente não é agiota, pelo menos não deveria ser. Se você conhece um crente que é agiota, ele não é crente. Ele pode ser qualquer outra coisa, menos cristão. Porque qual é a pecha que pega aos agiotas? Quem pega dinheiro com agiota? Todo mundo, cuidado, hein? Agiota mata. Então não pode ser crente. Aí você fala, não pastor, ele é um agiota bonzinho. Não existe. Então sofra o dano, ou então não empresta. Eu sou daquela assim, se o irmão estiver precisando, é dever nosso ajudar. Se você puder ajudar, ajude. Mas se você não quiser, não ajude, porque pode dar um problema. Eu não sou contra você esticar a sua mão para ajudar o próximo. Ainda mais quem tem recurso, faça isso. Mas você sempre faça pensando o seguinte, olha, isso daqui para mim, se me pagar, ok. Se não pagar, para mim não vai fazer falta. Porque no meio do caminho pode acontecer alguma coisa. E o diabo, meus irmãos, está nisso daí para causar intrigas. Então aprenda aí com o que Paulo está falando com Filemão aqui. Filemão, eu vou assumir essa dívida aí, eu vou pagar. Eu vou pagar. Porque foi assim que Cristo fez conosco. Põe na minha conta. Então, o versículo 20, Filemão 1:20, Paulo diz assim, ele quer ter essa alegria, né? Olha lá. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Alegra o meu coração em Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, para encerrar aqui, olha a confiança do apóstolo Paulo e a saudação final que ele dá. Olha como é que a carta termina. Olha aí, versículo 21. Ele diz assim, certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. Que confiança do apóstolo Paulo. Filemão, eu te conheço, eu sei da sua generosidade, eu sei que você é um piedoso, você vai fazer muito mais do que eu estou pedindo. Versículo 22. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Por que Paulo diz isso daqui? Porque não foi ele que organizou o trabalho lá em Colosso, foi Epáfras. Ele talvez tenha o desejo de ir lá naquela cidade para conhecer esses irmãos. Então ele está na expectativa de quando for solto dessa primeira prisão, ele vai lá. E ele quer ficar na casa de Filemão, onde a igreja está. Então Paulo quer ter comunhão com os irmãos. Ele já diz, prepara aí um quartinho para mim, porque na hora que eu for aí, você vai me dar pousada aí. Versículo 23. Saúdam-te Epáfras, possivelmente aí o líder lá também naquela igreja, prisioneiro comigo. O evangelho naquela época não era fácil, meus irmãos. Prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Vamos lá, versículo 24 e 25. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Pronto. Prestar atenção, meu irmão. A carta de Filemão é pequenininha, mas o seu impacto aqui é gigante para mostrar o evangelho em ação. É agora que eu quero tirar algumas lições. Talvez você já estava pensando aí, assim, meu Deus, eu preciso me converter.
Então as aplicações aqui são perguntas para fazer você pensar. Eu já fiz elas para mim, meus irmãos, já fiz. E a primeira pergunta é: como que você trata um irmão ou alguém que te feriu, que te decepcionou? Como é que é a atuação? Como é que é o teu comportamento? Como é que você faz? Com verdade, tem que ser tratado com verdade, mas com amor, sem rancor, sem nenhum ressentimento, com amor. Tem que ser verdadeiro. Fala assim: olha, o que você me fez me causou dano. Não foi coisa boa, não. Mas eu vou te ser sincero, isso daí não chega nem perto do que eu causei no meu Salvador. Então, eu te perdoo. Vai e não peques mais. Confronto cristão, meus irmãos, é redentor. É redenção, é para resgatar, não é para lançar fora. Segundo, o reverendo Hernandes Dias Lopes tem um livro sobre perdão, que as irmãs aqui já leram ele, e ele fala exatamente isso. Se você não perdoar, é como que você tomar veneno desejando que o outro morra. Então é melhor você perdoar, porque você é que adoece, não o outro. O outro está bem. Então, aprenda isso daí, como tratar quem te fere, quem te magoa, quem te decepciona. Não guarda no coração ressentimento. Segundo, talvez haja alguém aqui que precisa de reconciliação, de receber alguém de volta. Talvez aqui na igreja não, mas talvez você sabe na sua vida. Alguém que te machucou, que te feriu, e você precisa receber de volta. Você vai falar: pastor, mas e se me ferir de novo? Quantas vezes? 7 vezes 7? Ou 70 vezes 7? Se for, qual deve ser a sua atitude? Meus irmãos, isso é ser crente, isso é ser cristão, não tem outro caminho. Ou é ou não é. Então, se tiver alguém aqui que precisa receber alguém de volta que te feriu, lembre-se que o Evangelho é o Evangelho da reconciliação. Não tem outro caminho, meus irmãos. Envergonhe Satanás, não deixe o Satanás ficar cirandando com isso. Terceiro, você crê que Deus está no controle até das piores crises? Se você respondeu que sim, então você deve confiar na providência transformadora desse Deus. Porque esse Deus transforma fuga em reencontro, perda em ganho. Só esse Deus pode fazer isso. Então, em quem você precisa acreditar novamente? Talvez você precise dar crédito. Você fala assim: não, eu perdoo, mas eu não confio mais nessa pessoa. Nunca mais eu confio nessa pessoa. Meus irmãos, só um exemplo aqui. Nós estamos falando aqui do apóstolo Paulo. Vocês lembram quem era o apóstolo Paulo? Antes da conversão. Pense comigo. Tanto Paulo quanto esse outro aqui já estão mortos, tá bom? Só vou usar como exemplo. Imagina se você não soubesse que Paulo iria se converter. E aí Saulo de Tarso está fazendo uma viagem para o Brasil. Saulo de Tarso, perseguidor dos cristãos. Mas você ficou sabendo que ele se converteu lá, no caminho de Damasco. Mas ele está vindo para o Brasil, estado de Minas Gerais, cidade de Betim. Quer jantar na casa de um irmão de uma igreja na cidade de Betim. Pensa qual igreja? A igreja central de Betim. Olha, esse Saulo é um perseguidor, mas ele se converteu. Você teria confiança de levar esse homem para sua casa? Hoje você talvez tranquilo, não, sim, é apóstolo Paulo. Claro, pensa, Paulo da minha casa? Ok, então deixa eu usar o exemplo de outro. Já está morto também, tá? Bin Laden. Você ficou sabendo que ele se converteu, está vindo para o Brasil, estado de Minas Gerais, cidade de Betim. Ele quer jantar na casa de algum irmão aí. Quem é que vai levar? É claro, meus irmãos, eu não sei se Bin Laden se converteu. Paulo eu sei que se converteu porque eu tenho registro. Mas o que eu estou dizendo, meus irmãos, é que nós temos essa dificuldade de crer na conversão das pessoas.
nesse evangelho que reconcilia. Paulo agora é um irmão. Barnabé teve que dizer para a igreja. Ele agora é útil. Aliás, foi o Senhor Jesus que disse para Ananias: Ananias, não temas. Ele foi sim perseguidor da igreja, mas agora eu vou mostrar para ele o quanto dói ser perseguido. Então, quem você precisa interceder para que haja reconciliação? E aqui é a última. Talvez você não está tendo problema com ninguém, mas você sabe de alguma coisa. E talvez Deus possa te usar para você ser um mediador. Para você ser alguém que traga reconciliação entre relacionamentos quebrados. Foi isso que Paulo fez. Quem sabe essa mensagem é para isso? Seja você um instrumento nas mãos do Senhor Deus. Você saia daqui hoje e fala: Senhor, me ajude, me dê sabedoria, porque eu quero ser um instrumento de bênção nesse relacionamento que está quebrado. Quem sabe o Senhor Deus vai consertar isso daí através de você. Pode ser que seja, eu não sei. Vamos orar, meus irmãos, nesse momento ao nosso Senhor. Ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida do teu servo, o apóstolo Paulo, que escreveu esta carta a um outro servo do Senhor, Filemão, um servo piedoso, amoroso, um servo hospitaleiro, um servo perdoador, ó Deus. Porque ainda que nós não temos a informação do que aconteceu, Senhor, quando Onésimo chegou lá na casa de Filemão, mas nós cremos, ó Deus, pela ação do teu Santo Espírito, pelas palavras que o Senhor inspirou o apóstolo Paulo a registrar aqui, que sim, Filemão recebeu de braços abertos aquele irmão querido chamado Onésimo. Te louvamos, ó Deus, pela ação bendita no meio dos seus. E, ó Deus, agora eu clamo ao Senhor por nós aqui neste local. Tu conhece, Senhor, as intenções do nosso coração, sabe das nossas dificuldades de relacionamentos. Peço ao Senhor, ó Deus, que assim como o Senhor fez no passado, o Senhor pode fazer de novo no nosso meio, para que haja harmonia, Senhor, na nossa comunidade, sempre, ó Deus. Eu agradeço ao Senhor porque sabemos, ó Deus, que aqui nós estamos bem. Mas, ó Deus, isso é uma preparação para que, se amanhã acontecer alguma coisa, o Senhor nos dê sabedoria de como lidar com isso. Com amor, com afeto, com carinho, com verdade, Senhor. Mas com misericórdia. Ah, Deus, enche o nosso coração dessa misericórdia, de não tratar o nosso irmão como nós pensamos que ele deva ser tratado, mas como o Senhor nos ordena, ó Deus. E é tão difícil, Senhor, perdoar. Perdão não está no nosso coração, Senhor, humano. Perdão é algo que vem do Senhor para os nossos corações. Então ajuda-nos a perdoar como o Senhor em Cristo nos perdoou. E usa-nos, Senhor, como instrumento de reconciliação. Se porventura alguém aqui que sabe, Senhor, de um relacionamento quebrado, usa, Senhor, essa pessoa, abençoa, dê sabedoria, para que ela seja usada, para que esses relacionamentos voltem, Senhor, a ter paz entre si. Assim eu oro, no nome bendito do Senhor Jesus. Amém.